Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. Espero que essa mensagem te encontre, te fortaleça, te anime, te ajude nas suas decisões para corrigir as suas rotas e viver sobre essa terra de um jeito muito mais leve e muito melhor. Bom, convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, para você ver o que Deus pode fazer através da tua palavra. Hoje o tema está muito relevante, está muito convidativo. O tema de hoje é aliviando os impactos da ansiedade. E para falar de algo dessa natureza, dessa relevância, eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, se a palavra está tocando neste assunto, é porque é um assunto que não podemos deixar de lado. Bom, se hoje a gente tem livros e livros de profissionais de várias áreas que falam sobre a ansiedade com propriedade, e tem muitos estudos sobre a ansiedade, então é algo que deve ser de uma relevância que a gente não pode descartar. Bom, eu não sei o que você sabe hoje sobre ansiedade. Bom, se fala muito em depressão, mas um passo antes da depressão tem a questão da ansiedade. O convite de hoje desse tema é aliviando os impactos da ansiedade. Aí você deve estar se perguntando: presbítero Fábio, como isso é possível? Então, eu convido você agora a me acompanhar nesta reflexão. Eu gostaria primeiro de falar um pouco desse histórico, né? Aqui você está observando que nós estamos na carta de 1 Pedro. É uma época muito distante da nossa. E daqui para trás, dessa época de Pedro para trás, ainda muitas coisas ainda aconteceram. Até o início, né? Se pensarmos no início de tudo, a criação do homem e a sua evolução, e se a gente pensar nessa palavra progressão, a gente vai observando que a ansiedade ao longo das épocas, das décadas, ela foi só aumentando. Bom, e o que diria nós hoje, com o atravessamento ainda de uma pandemia, que nós ainda não temos nenhuma previsão de quando isso vai acabar, e a ansiedade, ela se potencializou muito mais. Por isso que eu quero trazer esse tema hoje, que é aliviando os impactos da ansiedade, para poder te ajudar, para poder te municiar, te instrumentalizar, para que você consiga então se resolver de forma melhor e viver um pouco melhor, não sofrer tanto os impactos dessa ansiedade na sua vida diária. Bom, o primeiro ponto que eu queria começar aqui nesse fio condutor é falando um pouco sobre, né, essa progressão, né, essa progressão que foi só se aumentando ao longo, né, dos tempos, né? Então aqui tem um alerta, aqui tem uma dica, aqui tem o apóstolo Pedro, né, que foi o autor desta carta. Por que eu escolhi este livro? Porque, veja bem, 1 Pedro aqui, esta carta que o apóstolo Pedro, ele escreve, quando eu vou olhar na base, no cerne desta carta, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que no discorrer da leitura você observa que na base está falando do sofrimento. Embora está colocando uma ênfase nessa vitória sobre o sofrimento, sendo espelhada na pessoa de Jesus. Mas na base está se falando sobre o sofrimento. Bom, uma outra coisa que me chama a atenção, que essa carta ela foi enviada, né, para a Ásia Menor, para os eleitos da Ásia Menor, mas ela estava endereçada, ela estava ali, ela tinha um objetivo, atingir um grupo, né? Mas veja bem, hoje o objetivo é atingir o teu coração, porque veja bem, quem pode levantar a mão e dizer que não sofre nas garras da ansiedade? Isso é um ponto muito interessante para a gente pensar. Agora, tem aqui uma dica. O apóstolo Pedro coloca uma dica de como você faz para aliviar os impactos dela.
Mas antes de eu mergulhar nessa dica, eu queria falar um pouco para você por que é importante pensar sobre isso. Bom, e eu queria começar falando um pouco do nosso adversário, que é o próprio inimigo. O inimigo, ele declarou guerra a Deus. E tudo que Deus criou, ele quer destruir. Você pode observar com você ou com pessoas que você conhece que está sendo destruída, ou seja, um entorpecente, uma prostituição, seja o que for. Essas pessoas, elas estão completamente sofrendo uma ação simultânea. O inimigo atinge o corpo e aprisiona a alma. Então, o interesse do inimigo é sempre fazer uma ação simultânea. Por que o corpo? Por que o corpo? Você deve estar se perguntando. O corpo, se você vai para a palavra do Senhor, a Bíblia fala que o corpo Deus nos deu porque ele é templo do Espírito Santo. O inimigo não tem corpo. E se ele destrói o corpo, ele está destruindo o templo do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Agora veja bem, e o que isso tem a ver com ansiedade? Se o inimigo potencializa e ajuda você a ficar aprisionado nas garras da ansiedade, se eu abrir o leque da ansiedade, o que a ansiedade provoca na vida do ser humano? Bom, ela provoca muitos prejuízos. Entre eles tem dor de cabeça, é fruto também da ansiedade. Uma irritabilidade absurda. As pessoas hoje vivem numa irritação absurda, fruto também desta ansiedade. Outro elemento também que acontece, outro prejuízo que acontece também, as pessoas estão completamente desconcentradas, perdem o foco rapidamente. Isso também está dentro dessa caixa chamada ansiedade. Outra coisa que também acontece, as pessoas elas têm insônia. Isso também está dentro de um quadro de ansiedade. As pessoas estão acumulando doenças psicossomáticas que também estão dentro da ansiedade. Agora eu te faço uma pergunta. Todos esses sintomas e essas coisas que as pessoas vivem no corpo não trazem sofrimento? E o que a carta diz na sua essência? Ela fala na base. O que também se trata do sofrimento? Então, quando o apóstolo Pedro traz esse alerta, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus, como ele é atemporal, ele transita no passado, presente e futuro, ele sabe os impactos que isso pode trazer, os prejuízos para a sua própria vida. Então, isso é algo importante que nós temos que pensar. Então, esse é o primeiro ponto que eu colocaria. Porque hoje as pessoas estão vivendo todos esses impactos no corpo, trazendo sofrimento dentro desse território das emoções e não estão cuidando. E elas também, por não conhecer, aí outra coisa importante, por elas não conhecer a Deus, aí elas vão lidando com isso do jeito que elas conseguem. Ou aqueles que nem se preocupam com isso. Os impactos vão acontecendo quando a conta chegar na mesa é que vai se preocupar. Quando parar dentro de um hospital, dentro de um leito de hospital, aí vai se preocupar com isso. Agora veja bem, um outro ponto importante. Como é que as pessoas vão lançar sobre Deus, confiar algo a alguém que não conhece? Esse é outro ponto. Então qual é a minha dica? Se você não conhece Deus, tem gente que está dentro da igreja hoje, se intitula como cristão e não conhece a Deus. Temos um caso na Bíblia de Jó, que estava ali, tinha toda uma conduta bacana, mas quando ele passou um processo, no final ele traz uma fala que abre um leque de reflexão. Antes de conhecer, de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Então veja bem, conhecer a Deus apenas de ouvir falar não é um conselho sábio, mas um conselho que eu quero te dar neste dia é o seguinte: mergulhe na palavra do Senhor. Abra o teu coração, convida Jesus para morar no teu coração. À medida que essa palavra for sendo revelada ao teu coração, você vai compreender, você vai entender quem é Jesus, vai compreender Jesus e esse Deus. E aí vai construindo fé no teu coração. E aí quando você passar a confiar nele, você vai lançar sobre ele a sua ansiedade. E aí você sim alivia os impactos dessa ansiedade na tua vida. Esse é a dica, é o que Pedro está tratando aqui.
Por que ele fala? Porque lançai sobre ele. Porque ele conhece você, ele sabe tudo sobre a sua vida, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele sabe como que você suporta as coisas, o tanto que você suporta. Então, lançar sobre ele é se aliviar, não ficar... Porque olha só, em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Com essa pandemia, as pessoas estão completamente desesperadas. Como que eu vou manter meu emprego? Como que eu vou manter a renda dentro de casa? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou comprar uma casa melhor, um carro melhor? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Então, é uma ansiedade absurda de como eu vou sustentar tudo, como é que eu vou conseguir resolver tudo. E isso gera muita ansiedade. É uma fábrica de ansiedade. Quer ver uma outra coisa? Mateus 6,34 assim, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Tem pessoas vivendo, não conseguem mais viver e desfrutar do prazer daquilo que está vivendo no hoje. Ela tá com um passo à frente, uma semana à frente, um mês à frente, um ano à frente, anos à frente. Tem pessoas que não conseguem viver o aqui e o agora. Ela está sempre vivendo, ela tá um passo à frente, ela está acelerada, vivendo uma síndrome do pensamento acelerado. Ela não consegue parar. E isso gera muita ansiedade. E aí o conselho da palavra é o seguinte, não se preocupa com o dia de amanhã. A cada dia já basta o seu mal, a cada dia você lida com pessoas que te entristecem, você lida com decepções, com frustrações, com coisas que você gostaria que acontecesse de uma forma, acontece de outra, ouve coisas que não gostaria, pessoas tentando te colocar para baixo, tem aí um mal que está tentando te engolir todos os dias. Por isso que a palavra diz que o inimigo é como um leão que runge, ele está rodeando, procurando a quem possa tragar. E não dê essa brecha. Se você não conhece a Deus, corra para os braços deles, vai tentar conhecê-lo, porque aí sim, ele vai te ajudar em todos os sentidos, inclusive aliviando as cargas da ansiedade, os impactos da ansiedade. Então tem pessoas hoje, quando, olha só, tem um momento nas escrituras que os discípulos estão lá preocupados o que comer, o que vestir, o que beber. Jesus ouvindo, disse, olha, não se preocupe com isso, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas eu vou acrescentar. É assim também nas nossas vidas. Os discípulos que foram escolhidos a dedo para estar do lado de Jesus, também estavam vivendo um quadro completamente de ansiedade. Eles estavam um passo à frente, um mês à frente, eles estavam lá pensando o que vai ser do nosso futuro, como vamos comer, como vamos vestir se a gente ficar seguindo o mestre. Mas ele deu um conselho muito sábio. Busque em primeiro lugar a Deus e toda a sua justiça, e essas coisas eu vou acrescentando. Deus pode acrescentar as coisas na hora certa, no momento certo, e vai te dando o que você precisa para ser feliz, além de te garantir um lugar no céu e cumprir um propósito pelo qual você nasceu. Isso vai dar uma fluidez para a sua vida de forma extraordinária. Então não perca tempo, não perca tempo. Outra coisa que eu vejo aqui que é importantíssima, se você souber trabalhar nessa preventiva, você tem um lugar, um quarto de guerra onde você vai lançar sobre ele toda essa sua ansiedade. Você aprender a fazer esse exercício, você vai viver com uma leveza muito maior, vai viver de uma paz de espírito, não vai viver numa guerra nesse território das emoções. Por isso, o conselho da palavra, se isso está aqui registrado nas Escrituras, se nós estamos falando de uma época que nós estamos muito distante dessa época e já está se tratando da ansiedade, eu vejo uma progressão. E nos dias de hoje não tem como dizer que isso não foi potencializado. Hoje, com essa pandemia, as pessoas estão completamente ansiosas. O mundo oferece um mundo de possibilidades, gerando mais ansiedade. Os nossos filhos, eles não conseguem mais se contentar com um brinquedo. Eles pegam uma coisa, pedem outra, sempre pedindo presente, pedindo. Isso, e a gente vai dando. E cada vez a gente está gerando mais ansiedade no coração deles. Cada vez que você
vai enchendo o seu filho de presentes. Você está gerando mais ansiedade. Ele tem que aprender a usufruir do pouco e aos poucos, gradativamente, aumentando, não um volume absurdo de coisas que vai gerando mais ansiedade. Por isso que o tema de hoje é a vitória sobre o sofrimento, levando para o tema aliviando os impactos da ansiedade. Porque se você quer ter vitória sobre o sofrimento, você tem que levar em consideração esse tema de hoje, como aliviar os impactos da ansiedade. E sabe quem pode resolver isso? O nosso Deus. Guarda isso no teu coração e corre para os braços dele.